Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus, infalível, inerrante, autoritativa, suficiente. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradável a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Senhor nosso, Deus de toda graça, eis mais uma oportunidade ímpar, ó Senhor, da Tua palavra ser exposta. E aqui, Senhor, nos pomos para este fim, com este propósito. Desejamos, ó Deus, bendizer o Teu nome e, conhecedores que somos de nós mesmos, desde já, ó Deus, Te rogamos, é um rogo, é um pedido, é uma humilde solicitação de quem necessita, ó Deus, do auxílio, da unção, da direção, do poder do Teu Espírito, para que possamos cumprir, ó Deus, fielmente com esta missão. Sabemos, ó Deus, da responsabilidade que nos é concedida. E por isso, ó Deus, tememos e trememos, ó Deus, diante da Tua presença, e desejamos, ó Deus, tão somente trazer com toda fidelidade as verdades aqui contidas ao Senhor. Sabemos que não podemos esgotar jamais com uma única pregação todas as instruções, todos os ensinamentos, as exortações contidas nesse texto, ó Deus, mas que o Senhor nos conceda essa rica oportunidade de trazer aquilo que o Senhor deseja falar nesta oportunidade, e que aquilo que será dito seja também aproveitado pelos ouvintes. Concede, ó Deus, ouvidos para ouvir, coração, ó Deus, para que crer, mente para compreender. E se porventura, ó Deus, algum ouvinte não tenha ainda sido alcançado pela Tua graça,
Nós te rogamos, ó Deus, que isso aconteça nesse momento, nessa oportunidade. Porque é terrível, Senhor, é viver alheio à tua verdade, Senhor. Terrível é viver sendo enganado pelo inimigo das nossas almas. Que o Senhor seja gracioso nessa noite, nessa oportunidade. Assim nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Progredindo na Carreira Cristã. Essa é a segunda parte. A primeira parte expusemos no domingo anterior. O apóstolo Paulo, os irmãos devem ter percebido que no texto ele deixa muito claro essa temática, porque o desejo dele para com os irmãos de Tessalônica é que eles progridam ainda mais. Progredir quer dizer desenvolver, quer dizer aumentar sucessivamente, é continuar crescendo com o passar do tempo. É uma expressão popular muito conhecida, que manifesta o desejo natural do ser humano de progredir, de melhorar. Muito se usa essa expressão, diz que nós temos que procurar nossa melhora. E este sentimento é muito comum, e é muito buscado, principalmente no âmbito profissional das pessoas. Assim também como no aspecto pessoal, em especial no financeiro. Mas ele precisa ser tomado também como necessário no âmbito espiritual. Mas infelizmente os cristãos têm envidado muitos esforços para crescer em muitas áreas, para se aperfeiçoar, para ser melhor, para ter melhores condições financeiras, condições de vida, mas não tem demonstrado esse mesmo empenho no que diz respeito à vida cristã. As pessoas reorganizam seus horários para ter um pouco mais de tempo durante o dia para fazer um curso de aperfeiçoamento, ou para fazer um serviço extra e ganhar uns trocados a mais e progredir financeiramente, mas não tem a mesma disposição quando diz respeito ao crescimento espiritual. É mais difícil gastar um tempo, envidar esforços, com vistas ao crescimento na palavra, no conhecimento de Deus. A linguagem, irmãos, que Paulo utiliza aqui é uma linguagem amorosa. Ele poderia estar usando as seguintes expressões para com esses irmãos aqui de Tessalônica. Ele podia estar dizendo: meus irmãos queridos, meus filhos, eu sei que vocês têm demonstrado na sua vida a operosidade da fé, vocês têm tido um amor abnegado, têm manifestado uma vida de esperança em Cristo, de tal maneira que a vossa eleição é visível, todos podem ver, vocês têm sido um exemplo para as demais igrejas, mas não parem. É isso que Paulo está dizendo, não parem, continuem progredindo. E se, irmãos, Paulo exortou os de Tessalônica a continuarem progredindo na carreira cristã, essa igreja que é exemplo e modelo para nós, devemos então atentar para essa exortação, entender que essa exortação também serve para nós, para a nossa vida. E observando as orientações que Paulo deu a esses irmãos, nós podemos sim aprender como progredir na vida cristã. Nos 8 primeiros versículos, nós apresentamos algumas lições de como progredir na carreira cristã. Em termos gerais, os 8 primeiros versículos falam para se progredir por meio da santidade. Paulo enfatiza a santidade. E trouxemos para os irmãos na exposição passada 3 motivos pelos quais uma vida de santidade faz o cristão progredir. Primeiro motivo: a santidade agrada a Deus. Por quê, irmãos? Quem procura agradar a si mesmo jamais pode crescer na vida cristã. Quem vive fazendo a sua própria vontade fica atendendo aos desejos da carne. Agradar a Deus precisa ser o principal objetivo das nossas vidas, como foi o de Cristo. Então, o primeiro motivo
é que ela agrada a Deus. O segundo motivo que trouxemos para os irmãos é que a santidade, na verdade, é a vontade de Deus. A vontade da carne, a vontade do mundo é satisfazer as suas próprias necessidades. Mas a vontade de Deus é que os cristãos sejam santos, separados, se abstenham, porque nós sabemos quais são os frutos da carne. E ele começa com prostituição, começa com a imoralidade. Paulo destaca isso porque essa era a característica, irmãos, da sociedade naquela época, como é na nossa também. A pornografia, por exemplo, é um vício, uma espécie de câncer da sociedade. Pois tudo que se vê hoje tem relação com imoralidade. Piadas, propagandas, roupas, comportamentos. Hoje o adultério é tido como normal. A vontade de Deus para o cristão, irmãos, é contrária à vontade do mundo, que é a santidade. O mundo trabalha na perspectiva de atender aos desejos da carne. E trabalha fortemente. Nós trouxemos também um terceiro motivo pelo qual a santidade faz o cristão progredir. É que ela livra o crente do juízo de Deus. Está nos versículos de 6 a 8 de 1 Tessalonicenses 4. Pouco se diz que Deus é um vingador, mas isso é uma verdade que consta na palavra de Deus. Deus não vai deixar passar impune a impureza, porque nada foge do seu conhecimento, mesmo que o ato não tenha sido realizado em público. E Paulo está alertando aqueles irmãos que não se deixem levar pelo espírito do presente século, que não desprezem uma vida santa, pois quem assim o faz despreza a Deus, que não cedam às pressões, que não cedam às influências. Oh, meus irmãos, como as influências são muitas vezes determinantes na vida de muita gente. Isso é característico do ser humano, porque ele vive em sociedade e o grupo no qual ele vive, ele quer ser aceito. E para ser aceito, muitas vezes você tem que ceder ao que o grupo está determinado. Isso ocorre, irmãos, em qualquer das faixas etárias, mas é muito forte com relação às crianças e os adolescentes. A exortação aqui é que a santidade, ela vai evitar o juízo de Deus. E nessa noite nós desejamos concluir essa temática, trazendo mais algumas lições de como progredir na carreira cristã. Eu vou trazer mais 2 lições para os irmãos, nessa noite. A primeira delas é que nós progredimos na carreira cristã por meio do amor fraternal. Observem os versículos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Evidentemente, irmãos, nós chegamos à conclusão de que não há como progredir na carreira cristã sem amor. E aqui o destaque está o amor pelos irmãos em Cristo. O amor, irmãos, nós podemos dizer com toda segurança, é o sistema circulatório do corpo de Cristo. É o amor que vai conduzir, que vai ser o condutor das coisas boas, dos nutrientes para as diversas partes que compõem o corpo. É ele que vai disseminar para todos os membros o que de bom Deus tem concedido para o corpo, para a igreja local.
como é que aquilo que Deus dá de bom se espalha? Por meio do amor. E aquilo que Deus dá de bom são os dons, são os talentos, são as capacidades. E como é que elas vão chegar a todos os membros? Por meio do amor. Por isso, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que muitos não atentam é que essa passagem é a do uso adequado e correto dos dons para o aperfeiçoamento e expansão do corpo de Cristo. Muitos consideram 1 Coríntios 13 como se fosse um parênteses que Paulo deu entre o capítulo 12 e o capítulo 14, mas não é verdade. Ele está em completa sintonia. O contexto é isso, é o uso dos dons para a unidade orgânica da igreja. Daí Paulo dizer que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Então, irmãos, da mesma forma, Paulo mostra que aqueles irmãos, muitos deles ainda imaturos e crianças na fé, mostrando para eles que o corpo é um só, mas é composto de vários membros e cada membro possui a sua própria função, e que cada função é importante para o perfeito aperfeiçoamento do corpo, e que quem colocou esses membros nesse corpo foi Cristo, e quem dotou esses membros de dons foi também Cristo. Daí ele dizer, em 1 Coríntios 12, do 28 ao 31, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o do amor. É o caminho do amor. Então, progredir na carreira cristã, ser santo, frutificar, desenvolver os dons e amar, estão intimamente ligados. Quem é santo, ama. Quem ama, frutifica. Quem ama, desenvolve seu dom. Quem ama seu irmão, progride na carreira cristã. O inverso também é verdadeiro. Quem não ama, não progride na carreira cristã. Pelo contrário, fica estagnado e depois regride. E se não houver mudança, vai ser cortado e lançado fora, porque não produziu fruto. É interessante, irmãos, que Paulo não se prolonga nesse assunto, porque os irmãos de Tessalônica estavam evidenciando esse amor nas suas vidas para com a igreja local, mas ele os exorta a progredir cada vez mais. Ora, você fica pensando, ele não deveria tratar de outro assunto, já que os irmãos estavam indo bem? Essa é a grande questão. Talvez essa seja uma das questões primordiais na igreja. Muitos, como nós dissemos para os irmãos, começa bem a sua carreira cristã. E ele começa muito animado, empolgado. Mas em determinado momento ele começa a caminhar muito lentamente, devagar. Muitos consideram que já estão bem, ficam olhando para trás, e esse é o problema. Por isso que Paulo diz, deixando as coisas para trás,
eu prossigo adiante. Muitos ficam olhando, no passado, eu agora estou bem melhor do que no passado. A grande questão, irmãos, é que nós devemos dar graças a Deus pela nossa evolução, mas nós não devemos perder de vista que a nossa referência é Cristo. A nossa referência não somos nós mesmos, é sempre Cristo. A nossa referência pode ser um irmão, sim, aquele que está imitando a Cristo. Por isso que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se o irmão está imitando Cristo e você imita o irmão, você está imitando Cristo. Então a referência sempre vai ser Cristo. Então Paulo leva sempre aqueles irmãos a desejar progredir, continuar crescendo, não ficar satisfeito. Você está amando? Maravilha, graças a Deus por isso. Sabe o que é que vocês devem fazer? Progridam no amor. E aí a gente se pergunta, como isso pode dar, se aqueles irmãos estavam manifestando amor, tanto assim? Irmãos, sempre cabe nas nossas vidas o aperfeiçoamento, a melhora. Sempre tem algo que nós podemos melhorar. Então nós temos que olhar para as coisas corriqueiras. Muitas vezes nós ficamos olhando para as coisas grandes, para as realizações grandiosas, aquelas que têm grande impacto, mas muitas vezes nós precisamos melhorar nas coisas normais, comuns do dia a dia, nos sentimentos pessoais próprios, íntimos, na coisa que é nossa, interior. E aí a pergunta, como o amor pode se evidenciar assim na vida do crente? Primeiro, quando ele não tem um conceito elevado de si mesmo. Lembra que nós dissemos, nós temos que olhar para a referência de Jesus Cristo e não olhar para nós mesmos. Paulo disse em Romanos 12:3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. O que é que Paulo está querendo dizer aí com isso? Aí ele completa, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. O que Paulo está querendo dizer? Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. É para você não ter um pensamento elevado sobre você mesmo, achar que você está num nível muito alto. É muito mais fácil, irmãos, a gente amar quando a gente sabe quem realmente nós somos, pecadores, carentes da graça de Deus, que não temos nada a mais que os outros têm. Se porventura você professa ser pecador, mas trata os outros com mais rigor do que a si mesmo, seu conceito está muito elevado. Quem é mais rigoroso consigo, com o seu pecado, mais do que com os outros, está trilhando nas veredas do verdadeiro amor. Você quer ser rigoroso? Seja consigo mesmo. Mas há quem seja muito rigoroso consigo mesmo, para poder ser também rigoroso com os outros. Esse está no caminho do juízo e não do amor. E eu gosto de lembrar aos irmãos que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem planta juízo, colhe juízo, e não amor. Quem ama verdadeiramente, não tem um conceito elevado demais sobre si mesmo. Quem ama verdadeiramente o próximo, tem prazer em honrá-lo. Por exemplo, não furta dele a honra. Está lá em Romanos 12:10. Quem ama verdadeiramente tem prazer em dizer o bem, ou seja, bem dizer, e não a facilidade em mal dizer. Então isso é extremamente importante e nós devemos fazer a pergunta a nós mesmos: o que eu tenho mais facilidade? Qual é a minha maior facilidade? Bem dizer, dizer do bem a respeito de uma pessoa, ou mal dizer, dizer do mal a respeito de uma pessoa?
Eu tenho facilidade em falar das virtudes do irmão, ou eu tenho facilidade em falar dos defeitos do irmão? Isso é uma boa medida para eu me avaliar. Davi disse com relação aos cidadãos dos céus: quem é o cidadão do céu? É aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria, quer dizer, falar coisas ofensivas contra o seu vizinho, está lá em Salmo 15, 3. O amor fraternal, irmãos, é a ordenança de Deus para a igreja, não é opção. E mais ainda, é o amor que diz respeito aos da igreja local e os de outras igrejas também. Olha o que é que Paulo diz, novamente no versículo 10 de 1 Tessalonicenses 4. E na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, irmãos, o amor fraternal é para ser exercido sem fronteiras, a todos, aos de perto e aos de longe. Isso vai se dar, irmãos, por meio da prática, do exercício. Auxiliar os irmãos quando nas suas necessidades, quando estiver angustiado, colocar-se no lugar deles, lhes aconselhar nas coisas espirituais, carregar os fardos uns dos outros, tolerar suas falhas, ser tolerante, porque você quer que tolerem as suas. Há situações, irmãos, que a gente vai ter que tolerar determinadas coisas, até morrer. É a mesma coisa que suportai-vos, perdoe-lhes os pecados, advirta-os em amor, estimule-os ao amor e às boas obras, mostre aos irmãos que é melhor fazer o bem, mostre isso, você está manifestando amor, ore por eles e com eles. Essas práticas vão nos fazer exercitar o amor fraternal, e com isso nós vamos fazer o quê? Progredir, nós vamos crescer na carreira cristã. Essa é a primeira lição, irmão. Mas eu quero trazer uma segunda lição. Eu quero mostrar para os irmãos também que uma vida digna nos ajuda a progredir na carreira cristã. Vamos ler novamente os versículos 11 e 12 de 1 Tessalonicenses 4. Versículo 11: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Paulo traz aqui algumas indicações de como viver de modo digno. Esse modo digno, irmãos, a gente pode entender de um modo ético, de um modo honesto. A primeira coisa é esforçando-se para ter uma vida tranquila. Aqui está nas palavras diligenciardes por viver tranquilamente. Por que é que Paulo diz isso? Como é que nós entendemos? Havia algo, irmãos, que estava inquietando aqueles irmãos e estava atrapalhando aqueles irmãos na carreira cristã. E Paulo sabia que uma vida inquieta, agitada, impaciente é entrave para uma vida santa, uma vida digna. Coisas que inquietam os irmãos, inquietam, seja de forma individual, seja de forma coletiva, é muito ruim para a igreja. Paulo quer que esses irmãos sejam exemplo para os de dentro e para os de fora também. Então, a inquietação, ela não traz isso, muito pelo contrário. Então, ele queria que aqueles irmãos vivessem de forma equilibrada, moderada, calma, quieta, sem que as coisas, algo, então lhes tirasse do equilíbrio. É preciso exercitar, se esforçar para manter a calma em determinadas situações. Nosso coração já se agita com muita facilidade por natureza. Pode prestar atenção, com muita facilidade
a gente se agita, se inquieta. Uma notícia aparentemente ruim, um rumor, uma possibilidade, já é alardeada e provoca desequilíbrio. Então isso atrapalha a vida cristã, atrapalhou minha vida, atrapalha a igreja. Quem se inquieta com muita facilidade, atrapalha os que estão ao seu redor. Ninguém, irmãos, olha, presta atenção, ninguém que se assusta com facilidade deixa de incomodar o outro, muito pelo contrário, quem se incomoda muito facilmente, incomoda o outro. E a Bíblia nos chama para sermos pacíficos, pacificadores, acalmadores, digamos assim. Quem gosta, irmão, de inquietar e de incomodar é Satanás. Paulo sabia disso. Por isso que ele exortou esses irmãos a fazerem todo o esforço, a não darem margem para o inimigo lucrar e faturar com as preocupações. E muitas vezes, o próprio Satanás, ele não tem muito trabalho para fazer isso. Como ele é astuto, sagaz e conhece bem a natureza do homem, ele basta incomodar um. Quando ele quer trazer inquietação, basta incomodar um mais inquieto. O que perde a tranquilidade com mais facilidade consegue desequilibrar quem está à sua volta. Isso se dá em todos os ambientes, e em especial dentro da igreja, o alvo principal do inimigo. E a eficiência é maior ainda em igrejas pequenas. Quando um está inquieto, com facilidade os outros se inquietam. Já mostrei para os irmãos como é a figura da igreja, é que os membros da igreja são como ovelhas, e uma ovelha inquieta, uma ovelha agitada, ela agita as outras e leva as outras também, muitas vezes, ao precipício. Então, para você viver vida, a diligenciar, a fazer o esforço para viver tranquilo. Depois Paulo disse: cuidado que é vosso. Isso significa o quê? Cuidar do próprio negócio, ou cuidar da sua própria vida. O sentido que Paulo está trazendo aqui é: não fique se metendo na vida do outro. E aqui nós temos uma estreita conexão entre a primeira admoestação, viver tranquilamente, e cuidar do que é vosso. Os inquietos e agitados invariavelmente acabam se metendo na vida do outro. Quem não cuida da sua vida, quem não cuida do seu, quem não se esforça para cuidar de maneira adequada do que é seu, acaba se envolvendo na vida dos outros e causando problemas. Preste bem atenção nisso aqui, no que eu vou dizer. Quem está ocupado, quem está lutando para viver uma vida tranquila, ou seja, aquela pessoa que está focada em buscar viver conforme Deus ordenou, viver uma vida santa, está gastando seu tempo com oração, gastando seu tempo na leitura, na meditação. Quem está rogando por si, pela sua vida e pelos seus, fica ocupado demais para se intrometer na vida dos outros. Preste atenção aqui, irmãos. Por que é que Paulo está dizendo isso? À luz do contexto da carta, especialmente do que temos nos versos seguintes, que nós vamos expor para os irmãos, que são os versículos 13 a 18, assim também como no que o apóstolo tratou, vai tratar na sua segunda carta, lá em 2 Tessalonicenses 3,11, havia uma inquietação naquela igreja em torno da volta de Cristo, e isso estava influenciando a vida dos inquietos, e isso estava afetando a vida da igreja. E, irmãos, alguns comentaristas dizem que até os líderes estavam incluídos. Isso estava influenciando eles, e aqui já há uma advertência. Os líderes, normalmente, de uma igreja bíblica são homens, e os homens devem ter muito cuidado para não serem levados pela inquietação, pela preocupação desnecessária. Por isso que o apóstolo Paulo disse que eles trabalhassem com as próprias mãos.
Os irmãos vão ver que isso tem uma relação com a outra, isso está ligado uma a outra. Olha o versículo 11 novamente. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Vamos entender esse contexto aqui, como disse para os irmãos. Abram em suas Bíblias e mais um pouquinho à frente, passem algumas páginas. 2 Tessalonicenses 3,11. 2 Tessalonicenses 3,11, Paulo diz o seguinte: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Aqui, quando Paulo diz a trabalhar com as próprias mãos, ele está dizendo viver às próprias custas. É isso que ele está querendo dizer. Visto que o trabalho manual era o comum naqueles dias. O que é que estava acontecendo? Os irmãos não estavam entendendo direito, não estavam compreendendo como se daria a segunda volta de Cristo. E por conta disso, surgiu uma inquietação na igreja. E alguns irmãos estavam se comportando de maneira desequilibrada, inquieta, estavam inquietando os outros, se intrometendo na vida dos outros e deixando de trabalhar. O que é que acontece? Isso estava trazendo transtorno para toda a igreja. Eles não estavam vivendo de forma digna, de forma adequada. Por isso a admoestação àqueles irmãos é que eles trabalhem para não serem pesados à igreja, para que a igreja não os tenha que sustentar e que não se intrometam nos assuntos alheios, em especial dos líderes da igreja, que continuassem trabalhando na sua ocupação diária, ganhando o seu próprio sustento, se esforçando para isso. O pastor John Gill, a respeito dessa passagem, disse: a visão do apóstolo é principalmente investigar a preguiça e a ociosidade e exortar o trabalho como método mais eficaz para preservar a paz e a tranquilidade e impedir que as pessoas sejam problemáticas e ofensivas às famílias e às igrejas. Por isso que no versículo 12, de 1 Tessalonicenses 4, ele diz: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então isso já estava trazendo um mau testemunho. A inquietação, seja por qual motivo for, os irmãos estão entendendo, a inquietação aqui especificamente era o não entendimento direito sobre o tempo da volta de Cristo. Isso estava influenciando a igreja de maneira muito negativa e permitindo Deus. Nós vamos ver isso de forma detalhada quando expusermos a segunda epístola. Estava trazendo muitos problemas. E isso estava impedindo aqueles irmãos de progredir na carreira cristã. Eles estavam indo bem, mas havia um problema. Isso é muito comum, irmãos. Muitas vezes na igreja, a igreja está indo bem em algumas questões, ou em várias questões, mas uma específica está trazendo inquietação. As pessoas ficam inquietas por causa daquela situação. E essa inquietação, ela tem a capacidade de atingir os outros. É como uma doença contagiosa. Eu fico inquieta, mas e isso? E isso aqui? E não deveria ser assim, não deveria ser assado, e tal, e daqui a pouco está a igreja sofrendo, e o apóstolo Paulo diz: olha, isso aqui está trazendo mau testemunho. Por isso que vocês têm que se portar com dignidade para com os de fora. Então a inquietação, irmãos, nos impede de progredir na carreira cristã. O que é que o cristão tem que fazer? Lutar, o apóstolo Paulo está aqui dizendo, diligenciardes, com diligência,
para ter uma vida digna. E isso vai fazer com que você progrida na carreira cristã, vai trazer bom testemunho para os que estão de fora, ou seja, os descrentes. Então Paulo diz: se esforcem por viver tranquilamente, para cuidar das suas coisas. Foque a sua vida nas suas coisas, busque trabalhar. Em Tessalônica, alguns crentes não entenderam a doutrina da segunda vinda de Cristo, estavam dando mau testemunho para os descrentes, e sendo um peso para os crentes, porque, pasmem, irmãos, a gente diz assim: a doutrina errada traz muitos problemas, traz muitos. Concepção errada do evangelho aqui levou alguns dos cristãos a parar de trabalhar, a deixar de trabalhar. Eles perderam a referência, esqueceram que Deus já destinou Adão para trabalhar antes mesmo da queda. Eles esqueceram disso. Olha o que a inquietação traz, olha o que a compreensão errada, a doutrina errada, ensinamento errado, interpretação errada traz. Agora eu quero, irmãos, lhes alertar para um trabalho mais do que necessário. Aqui ele está falando, evidentemente, do trabalho do sustento. Mas esse trabalho do sustento era para que eles progredissem na carreira cristã. E esse trabalho é necessário. Trabalhar em prol da nossa carreira. Esforço para progredir. Luta para viver de modo santo. Progredir no amor. E com isso termos vidas dignas para com os de dentro e para com os de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque o que vai adiantar nossa ortodoxia se na prática não nos portamos com dignidade para com os ímpios? O que adianta se eles não virem no nosso dia a dia Cristo, se não manifestarmos amor uns para com os outros, se não vivermos com tranquilidade, se vivermos inquietos? O que dirá o ímpio se nos pegasse intrometendo na vida do próximo? O que ele dirá? Para que serve esse evangelho? Que testemunho nós daremos se vivermos na ociosidade? Ou se não aproveitarmos o tempo, os dons, os talentos, os recursos que Deus tem nos dado? Que evangelho transmitiremos se por causa do nosso descontrole financeiro, se por causa do espírito de consumo que existe nesse mundo, nós ficarmos adquirindo aquilo que não precisamos? Se usarmos o dinheiro meramente por capricho, capricho nosso. Para progredir é necessário um esforço a mais, energia extra, força extra. Paulo trouxe para aqueles irmãos e traz para nós uma reflexão sobre a nossa progressão. Temos progredido na vida cristã? E novamente eu digo, qual a referência que nós temos? Cristo. A referência é Cristo. Nós temos que olhar para as virtudes de Cristo e tentar alcançá-las. Nós devemos olhar para a vida de devoção de Cristo e imitar. A vida de oração de Cristo e fazer o mesmo. Olhar para o desejo de Cristo, que era fazer a vontade do seu Pai e se espelhar nele. Aí nós vamos progredir na carreira cristã. Nós vamos deixar de lado as inquietações. Ora, naquela época, era a segunda volta de Cristo que estava inquietando aqueles irmãos. Cristo tinha, irmãos, acabado de ser assunto aos céus. Eles acreditavam que a segunda volta era imediata. Aquilo estava trazendo inquietação. Mas nos nossos dias, pode ser outra coisa que está nos inquietando. Pode ser qualquer outro assunto que está nos tirando do equilíbrio, que está nos
incomodando e nós acabamos incomodando também os que estão à nossa volta. Então Paulo está dizendo, viva uma vida, procure viver uma vida tranquila. E você só vai conseguir isso com esforço, diligenciardes, diligência. Alguns precisam se concentrar mais na sua vida. Muitas vezes há uns que estão olhando mais para a vida do outro do que para a sua própria vida. É isso que estava acontecendo em Tessalônica. Uns estavam se intrometendo na vida do outro. Paulo diz, olha, se preocupe com a sua, em viver de forma equilibrada. Ele disse ainda, desenvolva o amor fraternal. Desenvolva. Você está mostrando, cresça no amor. Seja testemunho para os incrédulos. E progrida até a volta de Cristo. Você não sabe quando vai ser. Ninguém sabe quando vai ser. Mas se você fizer isso, vai estar bem, vai estar fazendo bem. Não se preocupe quando Cristo vai voltar. E Ele vai trazer as instruções, evidentemente, adequadas quanto a isso. Para também orientar e tranquilizar aqueles irmãos por meio da palavra. Mas inicialmente eles estavam muito inquietos. O nosso desafio, irmãos, é viver progredindo na carreira cristã. É não nos satisfazermos com aquilo que já recebemos. Já recebemos muito, de fato. De fato. Mas ainda temos muito com o que melhorar. Muito com o que avançar. E precisamos, então, com base nessas orientações, fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai progredir na carreira cristã? Por meio da santidade, de uma vida santa. Por meio do amor fraternal. E nos esforçando para viver uma vida moderada, tranquila, equilibrada, sem inquietações. Sendo exemplo para os de dentro e para os de fora. Que Deus nos faça, irmãos, entender a sua palavra. Amém. Vamos orar.